A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra com o tema A Caridade segundo Paulo de Tarso, realizado por Andréia Alvernaz, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite a todos. Já que nós vamos falar do amor, da caridade, que nós possamos sentir envolvidos pelo amor de Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a caridade segundo Paulo de Tarso, aquele que nos trouxe belíssimos ensinamentos sobre o amor, sobre a caridade. E antes de nós iniciarmos a análise de alguns trechos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós convidamos a todos a fazermos uma reflexão sobre o que seja caridade. O que nós entendemos por caridade? Muitas vezes, quando nós pensamos em caridade, nós imaginamos a doação de algo material a alguém, ou até mesmo a nossa participação em algum trabalho na casa espírita em que nós frequentamos. Mas a caridade na visão espírita é muito mais abrangente que tudo isso, vai muito mais além. A doutrina espírita nos ensina a importância da caridade material e da caridade moral, sendo que o ato de darmos algo a alguém para ser caridade não basta apenas darmos, mas devemos dar com amor, com sentimento, com carinho. E a diferença entre a caridade material e a caridade moral é que a caridade material ocupa-se de bens materiais. E como dito, o ato deve vir embalado pelo sentimento, pelo amor, pelo carinho. Já a caridade moral, ela nada custa materialmente falando. Ela consiste em conviver com o outro, dispensando-lhe todo o tratamento, toda a atenção que nós gostaríamos que nos fossem dispensados. Então, nós exercitamos a caridade moral quando, por exemplo, nós silenciamos para que o outro fale. Quando nós damos um exemplo a alguém que nos pede, baseado nos ensinamentos de Jesus. Quando nós fazemos uma prece por um irmão necessitado. Quando nós exercitamos a indulgência para com o nosso próximo, quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E Alírio Cerqueira, que é um estudioso da doutrina espírita, no livro Fora da Caridade Não Há Salvação, ele nos ensina que a palavra grega ágape foi traduzida para o latim como caritas, que por sua vez gerou a palavra caridade em português. E Alírio Cerqueira, ele explica mais que a palavra grega ágape significa amor em seu sentido mais transcendente possível, ou seja, o amor incondicional, aquele amor que todos nós somos convidados a desenvolver ao longo da nossa vida. Ele é a síntese do ensinamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fazer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E se nós voltarmos a nossa atenção para esse ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a nós mesmos, nós vamos ver que nele há uma condição, há um referencial. Que o referencial para o amor ao próximo é o amor que nós temos para conosco mesmo. Então, a primeira caridade que nós devemos praticar é para conosco mesmo. E dizem que quem ama, cuida. Nós temos cuidado de nós mesmos? Nós temos cuidado do instrumento físico que Deus nos concedeu para passarmos por esta atual reencarnação, o nosso corpo físico? Temos evitado de perder noites de sono, ingerir alimentos, bebidas que podem ser prejudiciais à saúde do nosso corpo físico? Lembrando que a alimentação em excesso,
o trabalho em excesso e até mesmo o descanso em excesso podem ser prejudiciais para a nossa saúde. Nós devemos sempre buscar o equilíbrio das situações. Devemos alimentar bem o nosso corpo físico para termos longevidade, mas devemos também alimentarmos espiritualmente. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, neste momento, é caridade para conosco mesmo. Para conosco mesmo é auto-amor. Para com as nossas companhias espirituais é amor ao próximo. Nós estamos alimentando o espírito com informações que nos levarão a fazer reflexões que, por sua vez, nos conduzirão a formar convicções e consequentes mudanças de atitudes, de hábitos, de comportamentos que refletirão o nosso avançar na caminhada para o bem. Então, até aqui fica para nós a importância de compreendermos a caridade como esse amor incondicional que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa existência, seja para conosco mesmo, seja para com o nosso próximo. E na medida que nós vamos exercitando esse amor para conosco mesmo, nós expandimos este amor até o outro, seja através da caridade material, seja através da caridade moral. Feitas essas considerações sobre a caridade, já que nós vamos refletir sobre alguns trechos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, façamos então uma pequena retrospectiva da vida de Paulo de Tarso, destacando o principal acontecimento que o levou a escrever as suas cartas. Paulo de Tarso, que a princípio era chamado de Saulo de Tarso, nasceu em Tarso, capital da Cilícia, sudeste da Ásia, onde hoje é a Turquia. Saulo era descendente de família judaica e tinha também a cidadania romana. Era dotado de uma inteligência incomum, grande devoto às leis de Moisés e desde novo ele estudou com Gamaliel, que foi um dos mais renomados e respeitados fariseus. Saulo se preparou para ser um doutor da lei e chegou a ocupar alto cargo no Sinédrio, que era uma assembleia religiosa da época de Jesus, que governava e julgava o povo judeu de acordo com as leis de Moisés e as tradições judaicas. Narra a primeira parte do livro Paulo e Estevão o passado de Gesiel e de sua irmã Abigail. Passa pelo encontro de Gesiel com a doutrina de Jesus, quando então ele se converte ao cristianismo e passa a ser chamado Estevão. Estevão, após a sua conversão ao cristianismo, ele divulga e vivencia verdadeiramente em sua vida os ensinos do Cristo. Até que certa feita, Paulo de Tarso ouve uma pregação de Estevão e então ele percebe as palavras de Estevão como uma afronta às leis de Moisés. E Saulo, ele decide então oferecer denúncia contra Estevão e Estevão é condenado à pena de apedrejamento e desencarna. E após o desencarne de Estevão, Saulo ele intensifica a perseguição contra os cristãos e ele consegue uma autorização junto ao templo de Jerusalém para ir até Damasco em busca de Ananias, que era um seguidor de Jesus, a fim de trazê-lo até Jerusalém para julgá-lo conforme fez com Estevão. E na estrada de Damasco, momento em que Saulo fazia uma retrospectiva de sua vida, ele cai por terra diante de uma grande luz que brilha sobre ele. E neste instante, Saulo ouve uma voz em hebraico lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então pergunta: Senhor, quem és tu? E a voz responde: Eu sou Jesus. Imediatamente, Saulo questiona: Senhor, que farei? E Jesus orienta Saulo: Levanta-te
Entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. E quando Saulo levantou, ele percebeu que estava cego. Amparado pelo companheiro Jacó, ele vai até Damasco, e na estalagem de Judas, ele recebe a visita de Ananias. Exatamente aquele Ananias que ele desejava encontrar para levar até Jerusalém, para condenar e julgar, conforme ele fez com Estevão. E na estalagem de Judas, Ananias impõe as mãos sobre Saulo e Saulo recupera a visão. Ananias fala para Saulo sobre os ensinos de Jesus, lhe entrega alguns pergaminhos com os registros dos ensinamentos do Cristo, e Saulo ele se converte ao cristianismo. E a partir daí ele passa a ser chamado então de Paulo de Tarso. Paulo viaja por diversas cidades e por onde ele passa ele implanta uma igreja, que geralmente era um local doado por alguém, onde as pessoas ali se reuniam para estudar, divulgar e vivenciar os ensinos do Cristo. A igreja de Corinto, ela foi fundada por Paulo de Tarso, com a ajuda de Tito Justo, que fez a doação do local para a implantação da igreja. E certa feita, Paulo estava na cidade de Corinto, quando ele recebeu o chamado de diversas igrejas, solicitando a sua presença naqueles locais, porque ali haviam surgido dúvidas, conflitos, questionamentos, e os coordenadores daquelas instituições religiosas acreditavam que Paulo, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, iria ajudá-los a solucionar todas aquelas questões. Mas Paulo, impossibilitado de comparecer a todos aqueles locais ao mesmo tempo, ele se recolhe na igreja de Corinto e lá ele faz uma prece fervorosa a Jesus. Ele pede amparo, inspiração, para que ele soubesse tomar a melhor decisão naquele instante de sua vida. E neste momento, Paulo ele sente a presença de Jesus e ouve a seguinte orientação do Mestre: não te atormentes com as necessidades do serviço. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se. A partir daí, sob a proteção do Mestre Jesus e a inspiração de Estevão, Paulo de Tarso começa a escrever as suas cartas. Dentre elas, ele escreve a primeira carta aos Coríntios, onde ele destaca a importância do amor, a importância da caridade, objeto do nosso estudo. Então Paulo, ele inicia esta bela carta com as seguintes palavras: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou como sino que tine. Em outras palavras, Paulo nos ensina que não adianta nós sermos belos nas palavras, mas desprovidos de ação, desprovidos de amor. Esse ensinamento, ele vale não somente para os expositores, para os palestrantes que divulgam os ensinos do Cristo nas tribunas espíritas, nas instituições religiosas, mas vale também para cada um de nós. Porque cada um de nós tem o compromisso, tem a responsabilidade de levar os ensinos do Cristo ao outro, ao nosso próximo, seja através da palavra, seja através da prática desses ensinamentos. Devemos levar aqueles que convivem conosco os ensinos de Jesus, independente de nós estarmos ou não na casa espírita. Tenhamos sempre uma palavra amiga, uma palavra de consolo, de carinho, de esclarecimento, extraída do Evangelho de Jesus. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Então Paulo,
ele nos ensina que não adianta nós falarmos, expressarmos corretamente a língua dos homens, os pensamentos dos espíritos superiores, se nós não tivermos caridade, se nós não tivermos amor. Nós sabemos que as palavras, elas são importantes, porque é através da palavra que nós transmitimos a informação ao outro, possibilitando que o outro ele faça reflexão, forme convicções e mude de comportamento, de hábito, de atitude. Tanto é que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós devemos sempre estarmos atentos para o exercício do amor, para o exercício da caridade com obras. E prossegue Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios: e se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. Nesse ponto, Paulo diz que ter conhecimento espiritual não nos faz uma pessoa caridosa. Nós podemos conhecer toda a doutrina espírita, ler todos os livros espíritas, mas sem o amor, se não trabalharmos no bem, se não buscarmos a nossa autotransformação moral, se não exercitarmos a caridade, de nada serve todas essas informações. E ainda neste trecho, Paulo afirma que a fé não é sinônimo de caridade. Isso porque, conforme também nos ensinou o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Diz Paulo também na primeira carta aos Coríntios: e se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A partir desta afirmativa, nós passamos então a entender que a doação desinteressada ela deve brotar do entendimento das leis divinas. E quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós passamos então a compreender que as leis divinas elas são meritórias. Tanto é que Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Nós passamos então a entender que auxiliar o outro é uma oportunidade de crescimento espiritual para nós. Porque quando nós ajudamos o outro com amor, com sentimento, com carinho, com boa vontade, nós nos tornamos irmãos daquele que é ajudado. E a nossa ação, ela passa a ter como único fim, como único objetivo, o alívio e o auxílio daquele irmão que naquele momento necessita daquela ajuda. E Paulo, ele continua afirmando na primeira carta aos Coríntios: a caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Quando nós exercitamos a caridade, nós passamos a desenvolver, juntamente com ela, outras virtudes, como, por exemplo, a paciência, a resignação, que é a compreensão das dificuldades da vida como obstáculos a serem vencidos para o nosso crescimento espiritual. Nós desenvolvemos a benevolência, que é fazer o bem ao outro, ser útil toda vez que for necessário. Nos tornamos uma pessoa benigna, que é aquela que se sente feliz em fazer o bem. Desenvolvemos a afetuosidade, a empatia, a gentileza ao tratar o outro. E Paulo, ele diz que a pessoa que está se alimentando da caridade, ela não é invejosa, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca o seu próprio interesse, porque
ela deseja estar bem, mas deseja também que todos à sua volta estejam bem. E Paulo diz também que a caridade ela deve ser desinteressada. Isso porque quando nós desenvolvemos a caridade, a nossa salvação, que é a nossa autoiluminação, ela acontece de forma natural, como consequência, sem interesse algum. Se nós meditarmos na trajetória de Paulo de Tarso, nós vamos ver que após a conversão de Paulo na estrada de Damasco até o seu desencarne em Roma, ele se conduz de forma totalmente desinteressada. E quando Paulo desencarna, ele chega no plano espiritual, ele é recebido por Jesus, pela sua ex-noiva Abigail, por Estevão, que vem das altas esferas espirituais para recepcionar Paulo de Tarso. Paulo, ele não imaginava que tudo aquilo iria acontecer com ele. Tanto é que ele se vê admirado diante daquela cena. E diz Paulo também na carta em análise: a caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. As profecias, elas são transitórias, passam. As línguas podem não permanecer. Um exemplo que nós temos é o latim, que era uma língua muito falada na época de Paulo e que hoje já não existe mais. A ciência de hoje não é a mesma ciência da época de Paulo. E assim, considerando o nosso parcial conhecimento da realidade da vida, diante de todo o universo imensurável, tudo passa nas palavras de Paulo, mas a caridade permanece sempre. E no último versículo, citado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz Paulo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. A caridade é maior porque é ela que dá o direcionamento tanto para a fé quanto para a caridade. Na verdade, todas as virtudes elas são direcionadas a partir do amor ágape, do amor caridade. Portanto, meus irmãos, que nós possamos levar deste estudo o entendimento de que a prática da caridade é a prática do amor. E que a prática do amor, ele se inicia com o alto amor. E a partir daí nós estendemos este amor até o outro, seja através da prática da caridade material, seja através da prática da caridade moral. Que nós possamos fazer em nossas vidas tudo com amor. Nós convidamos a todos a falarmos com amor, a sermos pais com amor, a sermos filhos com amor, a olharmos para o outro com amor, pois é com muito amor que nós recebemos tantas dádivas, tantos auxílios e bênçãos de Deus. E nós, filhos deste amor, caminhando neste amor, exercitaremos uns com os outros a sermos irmãos, conforme Jesus nos ensinou, com muito amor. Obrigada, Paulo de Tarso, por nos deixar esses ensinamentos tão belos quanto a caridade, quanto o amor. Obrigada a Deus por, neste instante, estender sobre todos nós muitas bênçãos com muito amor. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fites. Boa noite.